Olá, gente, eu sou a Sabrina, professora de Química do Faceduca, e hoje a gente vai ter mais uma aula. Antes da gente começar o nosso assunto, dá uma olhadinha lá no Instagram do Faceduca, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo se vocês gostarem do nosso conteúdo. Para alguma crítica, alguma sugestão, alguma correção, alguma dúvida, podem me contatar pelo meu Instagram ou então pelo meu e-mail. Então, gente, a gente vai usar unidades de medida para mensurar quantidades em diversas atividades no nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente vai ao supermercado, a gente pode medir uma quantidade de um alimento que a gente deseja. Para fazer uma receita, a gente pode medir alguma coisa em gramas. Para quantificar quantidades maiores, por exemplo, o peso de um animal muito grande, a gente pode contabilizar em toneladas, que é o equivalente a 1.000 quilos, entre muitas outras coisas referentes à massa dos objetos, da matéria em geral. Mas também a gente pode quantificar em volume, né? 1 litro de água, 1 ml, e também em volumes expressos por metros cúbicos ou centímetros cúbicos. Mas se a gente for pensar um pouquinho na química, e se a gente quiser quantificar a quantidade de átomos ou moléculas que estão em algum lugar? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 litro de água, como que eu vou saber quantas moléculas de H2O estão ali? Eu já sei o volume que eu tenho, mas eu quero relacionar este volume com uma quantidade de moléculas. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode pensar que os átomos são extremamente pequenos e não são visíveis aos nossos olhos, né? Então, não seria possível contá-los. Então, qual que seria a possibilidade para a gente mensurar a quantidade de átomos de água que estão ali? Átomos de água não, né? Moléculas de água que vão estar presentes no recipiente, por exemplo. O que a gente vai ter que fazer? Bom, de modo semelhante que a gente sempre vai se referir a 12 unidades de ovo, por exemplo, como dúzia, ou 12 unidades de qualquer coisa, como dúzia, a gente vai se referir a uma quantidade de moléculas como mol. Então, esse mol, a gente vai aprender daqui a pouco que ele vai se relacionar a uma quantidade de massa. Mas, por enquanto, a gente tem que saber que, da mesma forma que quando a gente fala dúzia corresponde a 12 unidades, quando a gente falar 1 mol corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, depende do que a gente vai estar falando. Para a gente ter uma noção da extensão desse número, olha, ele é muito grandioso e ele nunca vai ser representado dessa forma, sempre expressado na forma de potência. E esse número ele é chamado de constante de Avogadro, que foi quem pesquisou e descobriu que essa seria a quantidade equivalente a 1 mol de substância. Então, da mesma forma como eu me refiro a uma dúzia como 12 unidades, sempre que eu falar, eu tenho 1 mol de água, significa que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas se você pensar também, eu tenho 1 mol de sódio, eu estou falando apenas de um átomo. Então, eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Daqui a pouco a gente vai aprender como que a gente vai relacionar isso com a massa, porque a gente estava querendo saber a quantidade de água que tinha, a quantidade de moléculas que tinha numa quantidade de água, né? Então, para descobrir isso, a gente vai precisar relacionar com a massa. Bom, então, gente, vamos tentar descobrir como resolver esse problema. Se a gente tem 1 litro de água ou então 1 quilo de sódio, quantos átomos a gente vai ter naquele volume? Então, 1 mol ele vai se relacionar com a massa atômica dos átomos da seguinte forma. A gente vai ter, lá nos átomos da tabela periódica, cada átomo vai ter uma massa associada a ele, né? Quando vocês aprendem lá a representação da tabela periódica, vocês veem que esse aqui é o número atômico, esse aqui é a representação, né, do nosso átomo, qual a letra expressa ele, e a gente vai ter o nome dele, de qual elemento ele é.
E também, normalmente, vai ter associada a ele uma massa atômica, que corresponde à massa de um átomo. E ela não é expressa nem em gramas, nem em quilos, ela é expressa em unidades atômicas. Então, eu trouxe aqui o exemplo do carbono. Ele é um átomo cuja massa atômica é 12 unidades atômicas. Mas então, se eu tenho 1 mol de átomo de carbono, então, se eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono, qual vai ser a massa desse mol? Ele vai ter 12 gramas. Ou seja, 1 mol ele vai ter a mesma representação numérica da massa atômica, no entanto, com unidades diferentes. Então, se um átomo pesava 12 unidades atômicas, 1 mol de átomos de carbono, que vai ser essa quantidade bem grande aqui que a gente já viu, vão pesar 12 gramas. A gente vai ver um exemplo aqui, daqui a pouco. Essa representação em massa aqui, ela vai se chamar massa molar. Então, a massa de 1 mol é a massa molar. E ela é normalmente expressa por mm. E é expressa também em gramas por mol. Por quê? Significa a quantidade de gramas daquele elemento que eu tenho em 1 mol. Porque já que, se cada elemento tem uma massa atômica diferente, o mol de cada elemento vai pesar uma massa diferente, né? Então, aqui no caso do carbono, a massa dele é 12 gramas por mol, mas para cada elemento vai ser diferente. O que eles vão ter em comum é que vai ser sempre 6,022 vezes 10 a 23 átomos em 1 mol. Mas cada mol de um átomo vai pesar uma massa diferente. Então, eu trouxe um exemplo, por exemplo, um átomo de sódio. Ele, se você consultar a tabela periódica, ninguém é obrigado a saber isso, viu, gente? Vocês têm que sempre consultar a tabela para saber a massa. Sempre vai vir informado no exercício, ou então você vai ter que consultar a tabela periódica. Então, um átomo de sódio, ele pesa 23 unidades atômicas, porque eu estou falando de apenas um átomo. Só que aí, quando eu estou falando de 1 mol de átomos, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de sódio, eu vou estar falando de 23 gramas. Então, eu tenho a mesma representação numérica, o que muda é só a unidade de medida. Então, se eu quero saber quanto tem em 1 kg de sódio, né? Quantos átomos de sódio a gente tem em 1 kg, a gente pode pensar da seguinte forma. 1 mol tem 6,022 vezes 10 a 23 átomos. E ele pesa 23 gramas, né? Foi isso aqui que a gente relacionou aqui, ó. Então, para descobrir quantos átomos de sódio há em 1 kg, basta uma regra de 3 simples. Então, se eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de sódio em 23 gramas de sódio, quando eu tenho 1 kg, ou seja, 1.000 gramas, a gente tem que sempre tratar aqui numa regra de 3 na mesma unidade de medida aqui, né? Se a gente está comparando duas quantidades. Então, em 1.000 gramas de sódio, que equivale a 1 kg de sódio, quantos átomos de sódio eu vou ter? Então, a gente multiplica cruzado, 6,022 vezes 10 a 23 vezes 1.000 e 23 vezes x. Divide essa quantidade por 23 e a gente tem que, em 1 kg de sódio, a gente tem 2,62 vezes 10 a 25 átomos de sódio. Vamos trabalhar mais um pouquinho em cima da massa molar. E pensar agora nas moléculas, porque a gente trabalhou um pouco com os átomos de sódio, né? A gente viu quantos átomos a gente tem em 1 kg de sódio. Mas se eu tivesse 1 kg de alguma molécula, por exemplo, de Cl2, né, de cloro, ou então 1 kg de água. Como que a gente vai relacionar quando a gente tem uma molécula? É necessário que a gente some a massa de todos os átomos que estão naquela molécula. Então, se eu tenho uma molécula de água, H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio.
Qual que é a massa molecular da nossa água, então, da nossa molécula de água? Eu tenho que o átomo de oxigênio pesa 16 unidades atômicas e eu tenho que um átomo de hidrogênio pesa 1 unidade atômica. Então, eu preciso multiplicar ele por 2, já que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né? Tenho 2 mais 1. Então, a massa da água é 18 unidades atômicas, a massa molecular. Então, 1 mol de moléculas de água, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água vão pesar 18 gramas. Então, a gente tem que a massa molar da água é 18 gramas por mol. De forma semelhante, a gente pode pensar na molécula de Cl2. A gente tem nela 2 átomos de cloro. A massa molecular do cloro é 35,5. 35,5 vezes 2 dá 61 unidades atômicas. Se eu tenho 1 mol de moléculas de cloro, 2, né? Aqui faltou 2. 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, ela vai pesar, então, 61 gramas. Então, a massa molar do cloro 2, do Cl2, é 61 gramas por mol. Então, o mol ele nunca vai representar uma quantidade específica de massa, mas sim uma quantidade de átomos ou moléculas. Vocês podem ver que 1 mol de cloro pesa uma quantidade e 1 mol de moléculas de água pesa outra quantidade. No entanto, elas sempre equivalem à mesma quantidade de moléculas ou então de átomos. Bom, gente, o que a gente viu até agora, então, é que 1 mol ele sempre vai corresponder a 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. E agregado a essa quantidade de átomos ou moléculas, a gente tem uma massa molar, né? Que vai ser para cada átomo ou para cada molécula, né? 1 mol vai ter uma massa molar específica, né? Que é expressa em gramas por mol. Só que a gente também vai poder relacionar esse 1 mol com uma quantidade em volume, que vai ser o volume molar. E ele vai equivaler a 22,4 litros. Só que a gente só pode usar esse volume para gases, ou seja, substâncias que estão no estado gasoso. Então, se lá no início da aula eu estava questionando quantas moléculas de água a gente tem em 1 litro de água, eu não poderia usar essa relação aqui não, porque a gente estava falando lá de água líquida, né? Então, se a gente tivesse falado de água no estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, eu poderia utilizar essa relação aqui. Mas como não estamos falando do estado gasoso, estamos falando do estado líquido, não poderia. Então, eu teria que usar a densidade, a gente vai resolver um problema daqui a pouco desse jeito. Então, se a gente tem 1 mol de um gás, a gente tem 22,4 litros deste gás. Lembrando sempre que o enunciado dessa questão, que estiver falando de volume molar, ele sempre vai trazer que esse gás está na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão. Lembrando que nunca usem isso aqui para a quantidade de um líquido, e sempre de um gás.